Foi? Agora foi, estamos ao vivo. Fala aí, turma, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tito Talks. E aqui nós vamos receber hoje uma pessoa muito especial, um cara que eu já conheço há bastante tempo pelas interwebs. Tem muita curiosidade sobre ele. A história de vida dele, na verdade, é o que eu quero escutar. Eu nunca fiz questão de perguntar, porque tem muita gente que eu não queria perguntar a história de vida, porque eu sabia que um dia isso aqui ia acontecer. Então chegou o momento da gente escutar a história de vida dele também, tá? Olha, eu peço pra vocês que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal, o pessoal que está chegando agora, manda o link aí pros seus amigos e pra quem tá assistindo depois também através da VOD, um grande abraço pra você. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Antes da gente começar, só quero passar pra vocês os recados dos nossos patrocinadores, que são a Redragon, tem a melhor seleção de periféricos com o melhor custo-benefício, tem de tudo. Cadeira, monitor, headset, mouse, teclado, tudo que vocês imaginarem, tá? Tem até cadeira ergonômica, que depois eles vão mandar umas pra nós aqui, tá? Inclusive os monitores aqui do estúdio são Redragon, tá? Eu vou deixar pra vocês no link aqui na descrição a minha seleção dos produtos Redragon. Então vocês vão encontrar em teclados, por exemplo, de R$ 150, R$ 300 ou de R$ 500, que seria aquele topaço de linha. Eu vou deixar pra vocês os melhores produtos que vocês já viram em review aqui no canal e ao mesmo tempo que eu também recomendo, tá bom? O nosso outro parceiro é Kaspersky, que já está com a gente também há muito tempo, né? Kaspersky é a sua melhor solução antivírus para que você fique protegido, principalmente depois da pandemia, né? Quantas pessoas, os crackers aí, não focaram, né, na sua segurança digital. Então, assim, não ter um antivírus hoje, é que a gente fala antivírus, você tende a entender que é só uma solução para verificar um arquivo aí que possa ser malicioso, mas não é isso, tá? Ele tem uma solução completa para o seu navegador, salvar suas senhas ali de maneira bem segura. E tem também a solução de, é claro, o padrão antivírus de abrir um arquivo para você antes que ele possa infectar o seu computador, além da VPN, dependendo do plano que você pegar. Para tudo isso aí do que eu falei para vocês do Kaspersky, nós temos um cupom de desconto, então aproveite. O link tá aqui na descrição, nosso Linktree, você encontra por lá. Alan, bem-vindo, meu caro. Como é que você tá? Tudo Obrigado, bem? Tito. Tudo bem, graças a Deus. Grande prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Para mim é uma felicidade muito grande, já te acompanho há muito tempo também. Já montei meu computador vendo todos os seus vídeos, então isso aí a gente foi criando uma amizade e que bom é isso que você falou. Você já esperava por esse momento, a gente se encontra hoje aqui e vamos conversar um pouquinho, falar um pouco aí de esportes. Não só, né, o esporte, ele tem também história com computador. Inclusive, nós jogamos um Counter Strike aí de vez em quando, o bicho é baludo por lá, hein, cara. E eu fico muito feliz em saber que você consumiu o conteúdo dos PCs, que esse conteúdo te ajudou a montar o teu computador, que hoje você consegue ter o melhor possível para você, tá? Bom, eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal, né, o pessoal que ainda não te conhece, e depois eu quero ouvir sua história desde o início, assim, ó, bem detalhado, como que foi a sua trajetória. Bem, meu nome é Alan Fonteles, eu sou atleta paralímpico, né? Atleta que comecei aos 8 anos de idade, eu tive as minhas 2 pernas amputadas abaixo do joelho. Eu tinha 21 dias de nascido por conta de uma infecção intestinal que causou uma sepsemia. E isso eu sou lá do estado do Pará, né? Nasci numa cidade chamada Marabá, fica mais ou menos 450 quilômetros da capital Belém. Meus pais me tiveram lá, e aí, devido ao problema que eu tive logo em seguida, eles tiveram que correr comigo para a capital para poder estar vendo o que que seria possível, porque era caso de vida ou morte, realmente. Então, a amputação através de uma infecção intestinal que causou uma sepsemia foi que fez a amputação das minhas 2 pernas abaixo do joelho aos 21 dias de nascido. Caraca, você era muito recém-nascido mesmo, que tinha nem um mês. Exatamente, recém-nascido, depois, ainda depois, meus pais tiveram que se decidir, minha mãe tinha, acho que não tinha nem 20 anos, meu pai também Nossa. super novo, ter uma decisão daquela de: "E aí, amputa, não amputa? Tá correndo risco de vida, mas será que vai dar certo? Será que não vai dar certo?", né, porque podia não ter dado certo, né, tem casos e casos por aí que eu já acompanhei de pessoas que tiveram o mesmo problema que eu tive, foram amputando, amputando, amputando e não aquela sepsemia, né, aquela infecção, ela não cessou, ela continuou Se até espalhando, né. exatamente, porque ela vai se espalhando, né, como um vírus aí, né, ela vai Sim, se sim. espalhando pelo corpo, mas eu falo assim, graças a Deus, primeira amputação, as coisas correram tudo bem, e aí ela cessou. E há pouco tempo depois para eu sair do hospital, eu ainda peguei uma pneumonia ainda no hospital, ainda tive Nossa. que voltar, continuar lá,
Foram batalhas desde o início aí de vida e Deus, sem dúvida alguma, tinha um propósito pro resto da minha vida. Eu sei que você é temente a Deus e que só o fato da gente ser temente a Deus, a gente entende que nada que acontece na nossa vida é por Nada, acaso, né? nada. Eu quero muito ouvir o de você também o seguinte: quando que você se deu conta, né? Vivendo ali na parte da infância, que você viu se você teve alguma questão com alguma limitação, se você se adaptou rápido, Uhum. porque nós, como seres humanos, criaturas de Deus, filhos de Deus, a gente tem um lado incrível que é o seguinte: a gente consegue se acostumar rápido Sim, com as situações. sim. E você já cresceu assim, mas o que Aham. que você lembra dessa parte da sua infância que você gostaria de trazer assim? Você viu dificuldades ou você foi conseguindo levar tranquilamente? Porque você, depois a gente chega nos 8 anos de Sim, idade. sim, claro, claro. Sem dúvida alguma, Tito. Imagina para os meus pais vindo do interior me levar para a capital, moravam em fazenda, para poder chegar lá. Minha mãe não tinha nem documento no tempo, minha Caraca, avó que teve que pegar uma autorização para ir comigo de avião às pressas para poder me levar. Meus pais foram de ônibus depois atrás para poder. Então, imagina naquela época, em 1992, né? Como que foi? E a decisão deles de estar tomando tudo isso, de correr isso atrás. Eh, Pra mim fica a parte só da vida, da vida tranquila, assim, hoje não, quando eu comecei, o que eu tenho pra andar são o quê? Próteses. Próteses pra mim que se fizeram pernas, porque o meu corpo não, minha cabeça não criou, né, é igual a pessoa que tem uma amputação depois, deve ser muito mais difícil para ela ter que protetizar, acostumar, sensibilidade e tal. Para mim não, eu cresci com a prótese, né, então ela realmente faz parte do meu corpo. Tem coisas que até hoje eu fico espantado do tanto que realmente ela faz parte de mim. Porque até dores que eu sinto, não que eu vá sentir meu pé, mas dores que eu sinto, às vezes eu fico assim: "Caramba, é por conta da prótese, tem alguma coisa errada na prótese". Aí eu vou lá, mexo a prótese e para de doer. Mas, lógico, toda a questão de alinhamento, de detalhe da prótese. Mas, voltando na questão da quando eu era criança, comecei a fazer fisioterapia, minha mãe e meu pai me levavam para fisioterapia, comecei a cuidar disso para poder colocar a prótese, né, porque tudo é um passo a passo para você colocar a prótese. Você não vai chegar lá: "Vou amputar, vou colocar prótese de uma vez e pronto", não. Fui crescendo, fui fazendo a fisioterapia, e minha mãe conta que eu faltando um pouco tempo para fazer 2 anos, eu comecei a andar com prótese já. nossa, é isso que eu queria te perguntar. Quando que foi a sua primeira, assim, uso da prótese? Com que idade? É, Então foi a a prótese partir eu de tenho 2 uma em anos? casa desse tamanhozinho assim, ó. Nossa. Era Hoje em dia, vocês veem aqui, é fibra de carbono, Ah, tecnologia, sucção, a nossa, é ar e verdade. A tecnologia tudo, mudou muito, né? só que naquele tempo era uma meia só. Né, essas meias que a gente compra em loja, colocava no coto aqui, e aí a prótese, ela amarrava na minha perna e vinha uma alça e prendia na minha cintura, Nossa. para poder a prótese ficar presa, né. Hoje em dia se tem uma outra tecnologia. Então foi com aquele ali que eu comecei a andar, que eu comecei a dar os primeiros passos, a brincar. A primeira É isso que eu queria lembrança que saber de eu você. tenho é eu andando com a prótese, e eu tenho uma lembrança eu aprendendo a andar de bicicleta. Eu Quantos aprendendo a anos andar de mais ou bicicleta. menos? Tito, eu acho que eu tinha uns 4 anos por 4 aí. É, uns 4. 4 anos, porque com uns 7 eu já estava nadando, fazendo natação já na Olha que escola e massa. tal. É. Então foram muitas coisas, porque eu falo, é fácil, né. Às vezes até fica estranho eu dizer para as pessoas: "Ah, ter uma deficiência é fácil", eu posso até estar me enganando, porque tem muitas deficiências que são difíceis, tem pessoas que não têm as mesmas condições, é complicado. A prótese, ela é um material muito caro para ser importado, para poder chegar no Brasil e tudo. Só que para mim ela foi fácil, por quê? Porque é uma limitação que a prótese ela consegue resolver isso. Ela consegue dar essa tirar essa limitação. E o fato de ter crescido com a prótese, isso faz com que, para eu parar para pensar algo que eu não consigo fazer, é muito difícil. Se que eu lembre que eu não consigo fazer. Muito difícil mesmo. E então eu lembro de eu andando de bicicleta, de eu dando os primeiros passos, jogando bola na escola, Olha só. brincando com os outros amigos. E no início da escola sempre era o centro das atenções no início do ano, né, porque imagina, um monte de criança: "O que é isso? E o que que é diferente?", né, e tal. Mas eu sempre
passei para as pessoas que o fato de eu ter a deficiência, isso não me impedia de nada. Na hora do recreio, eu estava lá, brincando com as crianças, aprontando junto com elas, fazendo de tudo para poder tá junto ali brincando, porque a criança quer fazer o quê? Brincar, né? Então não era a prótese que ia me fazer não estar junto ou me divertir igual a eles. Né, uma coisa que, assim, só retomando, né, o que eu achei incrível, por exemplo, o que você falou, da prótese. Hoje é como se fizesse parte do seu corpo e no seguinte sentido: quando tem alguma coisa diferente que precisa ser ajustada, você já sabe, você já reconhece. Exato, exato. Que seria a mesma coisa, por exemplo, tá sentindo alguma dor em alguma parte do corpo, falar: "O que que é isso?" Aí você vai atrás Isso. de Às vezes resolver. um tênis que vocês peguem e comprem, É, o tênis tá me apertando ali, tá me machucando ali. A prótese ela é muito parecida a isso. Lógico, tem muitos mais detalhes em cima, sim. mas é uma adaptação, e aí eu vou lá no meu ortopedista que faz o cuidado lá, o pessoal da Hipo, que tá me acompanhando sempre, e eles fazem os ajustes das minhas próteses de andar e da minha prótese de corrida. Que a prótese de corrida ela é mais difícil ainda de estar mexendo. Você diz, assim, a questão do encaixe, de Questão de tudo. encaixe, ele é muito mais detalhes, porque assim, aqui eu tenho um pé de fibra de carbono, Uhum. junto com uma mangueirinha que sai do pé lá. O pé é como se fosse um pé mesmo, ele tem um calcanhar que toda vez que eu piso, ele puxa todo o ar que tem aqui dentro. Que interessante. E Ele aí é faz feito por essa sucção sucção. pra fixar. Isso, e aqui tem uma válvula de expulsão de ar, então ela só solta quando eu aperto essa válvula. Olha só. Então tem toda essa tecnologia. Na prótese de corrida não tem. Tem essa válvula de ar, só que o que prende a prótese a mim é uma joelheira, toda de silicone, tecnologia igual essa meia aqui também, que é toda de silicone e tudo. Então é só isso que vai prender. Então digamos, a tecnologia ela é menor para prótese de corrida, mas ao mesmo tempo ela se torna um pouco mais de dificuldade, porque qualquer furo que tenha nessa joelheira, entra ar e a minha perna fica solta dentro do encaixe. Caraca, que É interessante. muito detalhe mesmo. Interessante. Então você contou a respeito dessas questões de escola, você lembra de ter andado com a bicicleta a partir de mais ou menos 4 anos de idade, Sim, sim. os amiguinhos da escola que olhavam ali e queriam saber o que que era E isso. aí eu vi a diferença uma vez andando. Hã. Eu já tinha uns 9 para 10 anos, eu nunca tinha prestado atenção. Eu sabia, obviamente, que eu não tinha as 2 pernas e tal, obviamente, mas um dia eu passando, voltando de uma competição, eu estava passando na frente de um local todo espelhado. E aí eu vi que eu andava diferente naquele tempo eu andava diferente das outras pessoas.